O Eduardo Bolsonaro, quando ele iguala professor a traficante de droga, ele felizmente mostra para o país do que o país se livrou quando tirou o Bolsonaro da poltrona de presidente da República. Essa declaração do deputado, que se considera um gênio da direita brasileira, ela é muito desqualificada. Agora, para nossa sorte também, há uma diferença profunda entre a genialidade e a estupidez. E a diferença é que, como demonstra o Eduardo Bolsonaro, é que a genialidade tem limites. Nos últimos anos, a profissão de educador no Brasil se tornou um ofício de altíssimo risco. E não só por conta do salário, que é bastante baixo, mas também porque gente como Eduardo Bolsonaro estimulou a desqualificação de professores nas redes sociais. Houve um ativismo de extrema-direita que estimulou aluno a filmar professor, estimulou aluno a constranger professor durante a aula, e o professor, o educador, ele se viu confrontado até pelos smartphones, até pelo celular. Então, tornou-se uma atividade realmente de altíssimo risco lecionar no Brasil. E se formos levar em conta o raciocínio defendido por gente como o Eduardo Bolsonaro, nós vamos devolver o ensino brasileiro para a Idade Média ou para o regime militar. O conceito direitista de educação esgrimido pelo deputado Eduardo Bolsonaro passa pelo entendimento de que é preciso afastar da sala de aula questões como educação sexual, de gênero, de raça. Nesse conceito, a educação deve se concentrar em Deus, pátria, família, algo que era preceituado, era recomendado também pelo nazifascismo e, mais recentemente, pelo Jair Bolsonaro no Brasil. A inspiração deixa claro o objetivo. Então, Fabíola, eu diria que o que nos entristece é o fato de que um pedaço da sociedade brasileira ainda dá atenção a esse tipo de discurso. Mas o que nos anima é que a maioria do eleitorado brasileiro já desembarcou dessas teses do deputado. O deputado se transformou num personagem minoritário. E quer me parecer, Fabíola, que à medida que nós vamos recobrando o juízo e a consciência, nós vamos nos afastando cada vez mais, gradativamente, desse tipo de discurso, para voltar a alguma coisa que se pareça com normalidade. Porque isso que defende o deputado Eduardo Bolsonaro está longe de ser algo que possa ser considerado normal no país. Por sorte, como disse, esse personagem já se tornou um personagem minoritário, mas ele tem lá, já teve mais de 1 milhão de votos, agora teve menos, mas teve muito voto. Então há muitos cúmplices do deputado Eduardo Bolsonaro ainda, Fabíola. O que se espera é que essas pessoas abram o olho e que se deem conta de que a escola merece mais respeito. Josias, tem muita gente aqui querendo uma punição a ele, né? E aí a gente viu que Boulos disse que vai apresentar isso para o Conselho de Ética. Ele pode perder o mandato por uma fala dessa? Que tipo de punição Eduardo Bolsonaro pode receber? Por exemplo, o Francisco Xavier, na nossa audiência, diz aqui, olha, ele tem que perder o mandato. Ele falou assim, não pode atacar os professores brasileiros, os professores que já sofrem tanto. A professora Deise, como professora, ficou falando aí da sua história e da dificuldade dos professores, o que eles enfrentam, a falta de recursos para a educação, desvio de recursos da educação que acontece a todo momento. E aí ele fala, já passou dos limites, não pode aceitar uma frase como essa, um ataque desse aos professores brasileiros. Que tipo de punição ele pode receber e, na sua análise, o que ele vai receber mesmo? Na Câmara não vai receber punição nenhuma, Fabíola, porque há coisa bastante grave na Câmara, e aconteceu até nas dependências da Câmara, e não acontece nada lá, o Conselho de Ética virou um asterisco, né? Na Câmara e também no Senado. Agora, não me parece desarrazoado que alguma entidade de professores entre na justiça contra
o deputado Eduardo Bolsonaro. Vai ser punido? É improvável que a justiça brasileira mantém a impunidade para crimes os mais variados, é improvável que ele seja punido por conta disso. O que acho, Fabiola, é que o eleitor precisa punir esse deputado em algum momento, porque o direito de dizer o que bem entende, previsto no preceito constitucional que prevê a liberdade de expressão, o direito de dizer o que bem entende, não pressupõe o direito de ser levado a sério. Um sujeito que diz esse tipo de coisa não pode continuar sendo levado a sério no Brasil, ainda que por um pedaço minoritário da sociedade. Não é possível que um personagem tão desqualificado seja enviado para o Congresso Nacional. Então, acho que hoje, se alguém pode punir o deputado Eduardo Bolsonaro, esse alguém é o eleitor brasileiro, sobretudo o eleitor de São Paulo, que é onde ele se apresenta ali como candidato, né? Então, é preciso fazer justiça, nem que seja com o próprio dedo, Fabiola. Se o judiciário não corresponde às expectativas, se o legislativo também não corresponde, resta ao eleitor fazer justiça. E um personagem tão desqualificado realmente não merece mandato eletivo.